No Facebook, olha, meus irmãos do Facebook, nós não podemos transmitir o culto ao vivo, só para alguns irmãos que são amigos, porque estamos esperando aí resolver esses assuntos. Nossos irmãos aí no YouTube, estamos bem-vindos, meus irmãos no YouTube. Que alegria poder estar compartilhando com vocês de mais uma porção desta palavra maravilhosa. Olha, o tema da nossa mensagem é mentes corrompidas. Vamos ler o que disse o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 11, versículo 3 e 4. Vamos ler. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Vamos ler só até aqui e já vamos lá no versículo 4. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto, te engrandeço o nome, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de mais uma porção da tua maravilhosa palavra. Eu te peço hoje que tu me uses numa ousadia para alimentar centenas e centenas de vidas, aonde esta mensagem chegará, trazendo libertação, cura interior e ousadia na graça de Deus. Eu te peço mais uma vez que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui reunido diga, e pela internet digam amém. Amém. Já falamos sobre esta serpente, era uma metáfora lá no Éden. Só que esta serpente metafórica continua aí nos dito altares. Eu ouvi muito engano na minha passagem pelo sistema. Coisas que hoje eu fico pensando, como que eu pude cair num golpe desse? Porque é um golpe. Um pastor cobrar dízimo na igreja é um golpe. Ah, espere. O maior roubo da história não foi assalto ao trem pagador. O maior roubo da história não foi o assalto ao Banco Central, nem o roubo que teve agora no aeroporto lá em Guarulhos. O maior roubo da história foi tomando o dízimo das pessoas em nome de Deus, em forma de dinheiro. Isso é o maior roubo da história. Deus nunca pediu dinheiro a ninguém. O dízimo cobrado na Bíblia era alimento. E os defensores do dízimo me atacam dizendo, e como que vai pagar a luz da igreja? Igrejas são vidas, vamos usar a linguagem deles. Simples. Quanto que veio a luz? R$1.000. Pega 10 pessoas com 100, paga. Eu não posso dar 100, pega 20 com 50. Agora eu vou enganar vocês. Vou dizer que aquele gafanhoto lá é um demônio que vai na tua casa se você não dá dinheiro para Deus. Isso é o maior roubo que se fizeram. E em nome disso eles têm carro blindado. Em nome disso cada esquina tem uma igreja. Para pregar um Deus, que não é o Deus da Bíblia, tá? Porque o Deus da Bíblia é um Deus de amor. Um Deus de justiça. Mas é um Deus de amor. Agora o Deus deles é um Deus que ameaça, que amedronta, que solta a mão, que manda para o inferno, que castiga, que bota de cama, que bota câncer. Eu estou falando do que eu vivi. Eu já entrei em lugares que a missionária disse, Deus está botando um câncer naquela irmã porque ela não deu dízimo. E os bonitos, aí no YouTube, quando ouçam essas mensagens, eles dizem assim, Geraldo prega contra a igreja. Ouça, eu não prego contra a igreja, eu prego contra o alçapão.
Eu não sou contra os pastores, eu sou contra o lobo. Não adianta me intimidar, porque vocês não vão me parar. Aquele que me colocou de pé não me derruba. Volta para o covil de vocês e diz a eles que Deus está levantando um povo que vai massacrar esse sistema. Volta lá. A farra acabou. A hora do recreio acabou. Deus está se fazendo conhecer por meio da sua palavra. Chega de contos, de fábulas, chega de terror, chega de ameaça. Nós não estamos com medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Em Cristo estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Calaram muito tempo a nossa boca, meu amado. Durante muito tempo ficamos acuados nos bancos com medo das autoridades pastorais. E quando você descobriu uma verdade, eles aqui vociferavam, aqui em cima dizia: está tocando no ungido do Senhor, quá, quá. O nome certo era mugido. Vocês são mugidos. Neste pacto, todos nós somos ungidos de Deus. Todos nós somos templo do Espírito Santo. Todos nós temos a mesma unção. Só que a nossa, da graça de Deus, é em sinceridade, em verdade e em Cristo. E o que aconteceu com a turma toda aí fora? A mente dos crentes ficaram corrompidas. Entrou no crente o vírus da religião. E o crente não conseguiu pensar direito. Se entra um vírus no computador, ele não processa, a memória fica corrompida. E Paulo disse que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também, disse Paulo, a mente de vocês sejam corrompida. E uma vez que a mente está corrompida, vocês se apartam da simplicidade e a pureza que são devidas a Cristo. E o evangelho é complicado. Ora, eu perguntei a uma senhora: a senhora tem Cristo como o quê? Ela: ué, como o meu Salvador, aí. Eu falei: se ele é o teu Salvador, a irmã está salva. Não é bem assim. Olha, se ele morreu para me salvar, eu tenho ele como meu Salvador. Como assim? Como assim? Só se eu tenho que frequentar a igreja, eu tenho que dar o meu dízimo, eu tenho que participar da Santa Ceia, senão eu não tenho comunhão. Ah, eu entendi, ele não morreu para te salvar, ele morreu para ser o seu Salvador, se você cumprir esses rituais, é isto. Ela disse: o senhor acertou, gostei do senhor. Bora. Então ele morreu em vão, porque eu não consigo cumprir todos esses rituais. Isto é lei, abençoado, que colocaram sobre a minha vida. E ninguém consegue cumprir a lei. São 613 mandamentos, que quando você tropeça num ponto, você se torna culpado de todos. O que é que Cristo veio? Veio cumprir a lei no meu lugar. O fim da lei é Cristo, não é a continuação, é o fim. O fim quer dizer o quê? Acabou. A lei para os gentios, acabaram-se. Então, a mente dos crentes estão corrompidas. Eles não sabem quem é Deus. Para um crente, o que é Deus? Se um homem vir de terno e gravata aqui falar o nome do CPF de vocês. Não é isso? É isso que se identifica como Deus. Mas não tem relato na Bíblia que Deus lê CPF, meu amado. Deus não trabalha na Receita Federal. Isto é bruxaria. Isto é feitiçaria. Isto é corromper a mente. Se Deus precisa provar alguma coisa para alguém. Então,
a mente fica corrompida. O vírus da religião entra como? Por que que a mente fica corrompida? Paulo disse no versículo 4, olha aí. Se na verdade, vindo alguém, olha como é que se corrompe a mente do crente. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado. Pode parar. Qual era o Jesus que Paulo pregava? O Jesus de Nazaré da cusparada ou o Cristo ressuscitado? Então, quando alguém vinha pegando o Cristo, que não era o ressuscitado, que era o Cristo da Via Crucis, que era o Cristo da lei, isto corrompia a mente do crente. É o que as igrejas fazem. Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Mas Jesus não é filho de Davi, foi. Ele não é Jesus de Nazaré, foi. Chama um outro Jesus que foi até a cruz, pagou os pecados não pelo meu, porque quando eu nasci, o pecado já tinha sido aniquilado. Ele pagou pelo pecado de quem estava lá, porque nós, os gentios, já nascemos depois da cruz, lavados, regenerados, batizados, transformados, nova criatura, em Cristo já nascemos perfeito. E para o sistema entender isto, claro, a mente está corrompida, eu preciso agora trazer aqui o antídoto da graça, que está todo mundo fermentado aí. Deixe ele ser claro, honesto e sincero. Nesse sistema podre, não vai ficar um eleito, nenhum. Quem vai ficar lá são aqueles que gostam de carregar a bolsa, aqueles que têm salário, aqueles que defendem placa. Esta turma do oba-oba vai continuar. Mas os de Cristo não vai ficar nenhum para contar a história. Todos serão apacentados por Cristo. Todos. E um deles, cão guloso, me perguntou: então o senhor quer que as igrejas fechem? Alô? As igrejas não podem fechar, porque a igreja somos nós. Estamos abertos 24 horas por dia. Na minha casa está a Igreja de Cristo. Você que está aí pelo YouTube, está a Igreja de Cristo. Aí no Facebook, a Igreja de Cristo está aí. O que eu quero e que vai acontecer é que os alçapões que enganam, manipulam e corrompem a mente serão todas elas fechadas. Deus fará isso. Ele é poderoso. A hora, num domingo desse, que ele chegar lá com um saquinho de óleo, saquinho de sal, fogueira imaginada, que o culto começar 9 horas, dá 9h30, dá 10, e só tiver lá o covil deles lá, ele olhar para um lado, olhar para o outro, e o povo está tudo livre da mão desses ladrões, eles vão começar a passar mal. Pode vir para cima de Geraldo. O Geraldo está revestido da unção do Espírito Santo contra vocês. Mas sem medo nenhum. Todos os dias escritos e determinados quando nenhum deles existia ainda. Se for hoje, o trono vai dizer: Geraldo, tudo perdido. Já me garanti, fiz um seguro de vida para a dona aí, R$345. E a dona deve estar pensando: vai, Geraldo, vai, Geraldo, vai, Geraldo. Isso para ela não adianta não, filha. Vai ter que me aturar pelo menos, você e o sistema vai me aturar pelo menos até os 90. Queridos, Paulo disse: se na verdade vindo alguém que prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido. Meu amado, a igreja está debaixo de um espírito de feitiçaria. Passa óleo, saquinho do cordeiro, pedaço de pão.
A igreja está debaixo desse espírito. Paulo disse: se vocês recebem esse espírito que vocês não têm recebido, o que vocês receberam foi um espírito de ousadia, de determinação, de confiança, de fé. Vocês receberam a Cristo ressuscitado, aquele que disse haja luz, está dentro de cada um de vocês. Esse é o espírito da graça, esse é o espírito de determinação, esse é o espírito de ousadia. Recebam! A igreja está debaixo de um espírito, de um sentimento. A igreja está debaixo de um local fúnebre. Eu já entrei num lugar que estava todo mundo... Todo mundo triste, ninguém pode rir, ninguém pode bater palma. É a falta de reverência. Falta de reverência foi o que eles fizeram com a Bíblia. Falta de reverência foi o que eles fizeram a vida inteira pregando uma mentira. Um Deus ilusório, um Deus mau. Isso aqui é uma falta de reverência. A palavra falar uma coisa e eles falar outra. A palavra está escrito que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Eles falam que é o diabo. Isso é uma falta de reverência. Mas a alegria é próprio da casa do Pai, desde o antigo pacto. Isaías disse: óleo de alegria ao invés de tristeza. Filho pródigo, quando voltou, o pai mandou fazer um churrasco com a sanfona, com farra, com festa. Quem não gostou foi o legalista, o mais velho da lei. Paulo disse: se vocês recebem espírito diferente, e a palavra, ou evangelho diferente que não tem desabraçado. Quem é que pregava um evangelho diferente de Paulo? Pedro, Tiago e João, que eram pregadores do evangelho da circuncisão. E o irmão me disse: evangelho de quê? De circuncisão. O que é isso? Eu disse: você é mestre na lei e não sabe o que é isso? Está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Diz que Pedro... Digita para mim, por favor, Miguel. Desceu fresquinho aqui no manto. Gálatas 2, 9. Olha aí, olha aí. Depois tu volta aí, 11, 4. Ah, meu Deus, já passou a hora? Ah, hoje pode. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro e João, que eram reputados coluna, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios. Paulo, o pregador dos gentios, somos nós. E eles, Pedro, Tiago, João, foram para a lei de Moisés. Então Paulo disse: se vocês recebem esse evangelho, se vocês recebem esse tipo de mensagem, do pagar o preço, da vida sacrificial, a mente de vocês fica então corrompida e vocês se afastam da simplicidade que há em Cristo. Servir a Cristo é uma simplicidade, meu irmão. É só amar o teu irmão, pronto. Mas dificulta um acesso. Você tem que batizar nas águas. Primeiro tem que aceitar Jesus. Olha a dificuldade. Primeiro você tem que aceitar Jesus. Só que não é assim. Na cadeira onde você está sentada fica uma guerra entre você e o diabo. Ele diz que o diabo fica prendendo o crente aí. Tem uma pessoa que quer vir, mas o diabo está prendendo ele. Não prendia ele no samba, não prendia no pagode. Prendia ele dentro da igreja. Eu vou lá aceitar Jesus e o diabão aqui. Por muito custo, o diabo é vencido ali. E a pessoa então tem que vir aqui e aceitar Jesus. Ela vem aqui na frente. Ainda não acabou, não. Deus tem que escrever o nome dele no livro da vida. E qual é o nome dele, pastor? João Almeida. Anjo, escreve o nome dele aí no livro da vida agora. E ainda não acabou, não. Ele vai ter que se batizar nas águas. Fazer um curso que eu não sei muito bem o nome, eu acho que é classe catecúbitos. Uma coisa dessa. Ele tem que fazer este curso, batizar nas águas e ser um dizimista fiel. Mas ainda não acabou, não. Mês após mês, ele tem que tomar ceia, comer
pão e suco, porque senão tudo isso que ele fez não vale de nada. Então já não é mais uma simplicidade, é uma dificuldade para servir a Cristo. Aí eles dizem, mas está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia que Jesus foi cuspido. Vem cá domingo que vem que eu vou... Ninguém quer. Domingo que vem, o pastor vai cuspir nos membros. Que Jesus foi cuspido, vocês vão cuspir também. Domingo que vem, a unção do vinagre. Jesus bebeu vinagre e nós vamos dar vinagre violeta. Aí o presbítero usado diz, não, violeta não, vamos dar o vinagre peixe. A mente fica corrompida, abençoado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Este pacto se serve a Deus com a mente. A lei se servia com a carne, com rigor, com vida sacrificial. Neste pacto se serve a Deus com a mente. Olha aí. Bota primeiro Romanos 7:25 que está logo abaixo, Miguel. Lê isso comigo. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Não é lei de Moisés, é a lei de Deus. Mas segundo a carne, ele é lei da carne, da lei do pecado, das obras da carne. Segundo a minha carne, se deixar, eu vou cometer obras da carne. Mas a minha mente é escrava da lei de Deus. Se essa mente está corrompida, eu não consigo servir a Deus da maneira que Ele quer. Porque a mente entrou um vírus. A memória não processa. Os que conhecem aí informática, se entrar um vírus no teu computador, não processa direito, correto? Então, se o vírus da religião entra na tua mente, você que serve a Deus com a mente, isso não processa direito. É o que está acontecendo com as igrejas aí fora. A mente está corrompida. Ora, e uma mente corrompida, o que é que acontece? Escute, você não consegue experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Pai. Olha o que disse Romanos 12, 1 e 2, olha aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? É o culto com... O culto é com a mente, com o jeito correto de pensar, com um raciocínio, ou é um culto irracional, onde todo mundo pula, grita... É um culto racional, meu irmão. Está todo mundo lendo, está escrito aqui. Isso traz entendimento. O culto a Deus é isso, é um culto racional. Aí chega alguém aqui e diz assim, não estou entendendo. Se eu não estou entendendo, deixou de ser racional. E entra então uma manobra, dizendo que Deus está falando com aquele homem por meio dessa língua aí. E nós não comemos mais desse. Uala. Que vocês apresentem o corpo de vocês por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este século, o século de Paulo, mas transformai-vos. Não é transformar o século, mas vocês devem se transformar pela renovação da vossa... Não é para transformar o exterior. Não é para deixar de usar batom, usar brinco, porque essas coisas, segundo os seus usos e costumes, isso deixa de existir. É para transformar-se pela renovação da tua mente. 30 anos na igreja, ainda pensa da mesma forma que 1930? O que é isso aí? A comunhão com Deus. Ah, este pão e este suco é a comunhão com Deus? É.
A irmã entrou para a igreja quando? 1930. Ora, 1930 para 2019, bastante anos. Ainda não teve comunhão? Não, só quando eu morrer. E quando eu morrer, talvez eu possa ser salvo ou não. Uau! Tem a mente renovada, abençoado. A comunhão já está plena. Aquele que se une ao Senhor já é um espírito com Ele. Recebe aí. Ora, eu moro na minha casa com a minha mulher. Eu não tenho comunhão com ela, não? Claro que eu tenho. Ora, Cristo mora em você. Você não tem comunhão com Ele, não, abençoado? Ó, abençoado, você precisa renovar a tua mente, hein? Transformai-vos. Não é transformar o século. Paulo disse, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, Paulo? Para quê, Geraldo? Para quê? Para que você experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. As pessoas estão dentro desse alçapão, só experimentam castigo, miséria, dor, tristeza, ameaça, disciplina de homens, doutrina de homens, cajados, autoridade da missionária, autoridade pastoral, e nunca viveram a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, porque as suas mentes estão corrompidas pela religião. Mas a graça de Deus é o antídoto poderosíssimo para arrancar o véu e colocar você de pé diante de Deus e viver a boa, a perfeita, a agradável vontade que vocês têm experimentado. Para isso. E quando eu renovei a minha mente, eu disse, meu Deus, eu te ouvia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Eu tive um encontro verdadeiro com Cristo. Quando eu entrei para a igreja, eu conheci a autoridade pastoral, veneração ao púlpito, idolatria ao homem. Em graça, eu me vi de frente com o Cristo ressuscitado. Ele estampou a sua graça na minha vida. Ele iluminou os olhos do meu entendimento. Ele renovou a minha mente. E hoje eu sou liberto por o poder sobrenatural de Deus. Se não tiver a mente renovada, o sistema manipula. Eu não vejo crentes livres, eu vejo crentes manipulados. Eu não vejo eles defender evangelho, eles defendem placas, defendem convenção, defendem homens, dão a vida pelos seus bispos, pelos seus pastores, mas não defendem a sã doutrina. Sã doutrina para eles é motivo de chacota, para nós é poder de Deus. E o profeta Isaías disse algo maravilhoso, que eles usam para manipular, mas o profeta trouxe como renovação da mente. Olha lá. Estatelai-vos e ficai estatelados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não é de vinho. Andam cambaleando, mas não é de bebida forte. No versículo de número 10 ele diz, porque o capeta, o Satanás, o Exu Miranda, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas. Olha, os olhos dos crentes são os profetas. Eles andam com os olhos dos profetas. Mas tu não viu não? Deus falou lá. Foi Deus não, abençoado. Foi um homem que estava lá em cima. Não era Deus sim. Não era, abençoado. Deus é um espírito. Não, mas foi um homem que falou através dele. E ele falou o quê? Creme, crack, samambaia. Não é Deus, meu abençoado. Isso é biscoito. Não é porque Deus falou em língua. Deus não fala em línguas estranhas. Deus fala o meu idioma e o teu.
Quando Deus chegou na sarça ardente, ele falou com Moisés como? Na língua de Moisés. Como é que Moisés ia entender? Tinha algum intérprete lá? Não tinha. No caminho de Damasco está escrito em Atos que ele falou na língua hebraica com Paulo, porque Paulo falava o hebraico. Comigo, ele falou comigo lá dentro do calabouço, ele falou: Geraldo, tu não és escravo, tu és filho, e como filho, Geraldo, tu és o meu herdeiro. Eu disse: Abba, Pai. Na cruz ele falou com o ladrão lá no idioma dele, mas a mente está corrompida. E ele disse: porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, fechou os vossos olhos que são vossos profetas, e vendou a vossa cabeça, o raciocínio, a mente, que são os videntes. 11, toda visão já se vos tornou como a palavra de um livro selado, que dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. Olha a manobra. Então ele chama um grupo de pessoas que sabe ler, veda, sela o livro todinho aqui e diz: lê. Quem sabe ler diz: como que eu vou ler? Está fechado. Isso é a manobra do sistema. Você sabe ler? Não te permite você ter acesso. Porque senão, ó... E os pastores me ligam, tá? Toda semana são quase 200, 300. Essa semana foi 500 me ligando. Mas se eu pregar isso que o senhor prega aqui, a igreja fica vazia. Então você quer manter o curral cheio? Pregando mentira. Sela o livro e chama o que sabe ler e diz: lê isto. A pessoa diz: como que eu vou ler se está fechado? E a manobra continua no versículo 12, olha lá. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde. Aí, o que não sabe ler, ele tira o selo e diz: olha, tá vendo? Eu te mostro a verdade. Aí toma, olha aí. Pessoal, amém, pastor, eu vou fazer, eu não sei ler. Isso é a manobra do sistema, que corrompeu a mente das pessoas com essas mentiras ilusórias. E o profeta continua denunciando, versículo 13, olha lá. O Geraldo disse: não. Depois vocês dizem que é Geraldo, tá? Vou mudar meu nome, hein? Tem um nome aí quase parecido com Geraldo, hein? O Senhor disse. Quem disse? O Senhor. Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. É verdade. Pum. Temor do povo dentro da igreja consiste em mandamentos de homens, aprendido de forma maquinal, para enganar, para colocar medo e ameaça. E é por isso que a igreja da graça de Deus é uma potência, porque o medo saiu, a culpa saiu, e o que entrou no teu espírito foi a segurança que há na pessoa bendita de Cristo Jesus. Hoje você está seguro, tranquilo e sem temor do mal, não temendo a homens, mas a Cristo. E o seu diz que me honra com os lábios. Oh glória, oh aleluia, oh glória a Deus. E maltrata o irmão, e pisa, e bota no banco, e bota na disciplina, o coração totalmente longe. E o Senhor que disse, tá? E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Aí tem uma vírgula lá que diz o versículo 14, olha lá. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, uma obra maravilhosa e um portento. Como seria essa obra? Ponto e vírgula. De maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. E está acontecendo. A sabedoria dos sábios estão sendo reduzido a nada, porque a graça chegou e a sabedoria, a obra maravilhosa, continua sendo feita na minha vida, na tua vida, na vida dos teus familiares. Esta obra continuará
sendo feita. Ele disse: continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Meu amado, eu posso lhe dizer uma coisa? Sinceridade. Quando tu experimentaste esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu acredito que tu ficou como quem sonha, porque esta palavra gera uma libertação e uma sensação jamais experimentada no meio do povo. Efésios capítulo 1, versículo 15, Paulo mostra isso, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, 16, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um apartamento. Vos conceda o quê? E de revelação no pleno conhecimento. Paulo disse: eu oro, faço menção de vocês, para que Deus conceda, para que Deus de nosso Senhor vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. 18, iluminados os olhos do vosso coração. Pode parar. Coração não tem olhos. Então Paulo está falando do entendimento. Iluminado os olhos do vosso entendimento. Ele disse por meio do profeta: eu vou fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. O profeta deles não serão os olhos do vidente. O profeta deles será Cristo neles mesmos, iluminando os olhos para que eles possam experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, porque é isso que vocês têm experimentado, reunião após reunião, mensagem após mensagem, conhecimento após conhecimento, e o Espírito de revelação e de sabedoria chegou até vocês. A obra maravilhosa está sendo feita. Eu vou dizer uma coisa aos senhores, e eu tenho dito: não adianta abrir a Bíblia a um crente se ele não tiver a mente aberta. Você pode abrir a Bíblia para ele, para lá e para cá. Ele não, meu amado, crente não aceita a Bíblia. Não, meu amado, mas não aceita mesmo. O crente aceita a campanha, o copo d'água depois da oração. O crente aceita a fogueira. Bamba la bamba. Bamba, bamba, bamba la bamba. Isso o crente aceita. O crente aceita queimar papel lá no monte. Aceita ou não aceita? Sabe o que eles dizem? Ataque. Alô, não é ataque, é denúncia. Denúncia é uma coisa, ataque é outra. Eu denuncio o engano, porque é isso que se faz ver aí fora. E aí, você é crente? Sou. Vou para a campanha hoje do cego de Jericó. Campanha de quem? Vocês não fazem uma campanha para pagar o aluguel do irmão que está desempregado? Vocês não fazem uma campanha para parar de ameaçar os outros? Grande campanha para parar de fazer fofoca. E aonde Deus mandou fazer campanha, abençoado? Renova a tua mente, sai desse engano, vem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, homem. Se a mente não estiver aberta, não adianta abrir Bíblia. É um livro selado, dado a quem sabe ler, ou um livro aberto a quem não sabe ler. Tem que abrir a mente do crente para que a palavra entre com revelação e mostre a ele a sua posição em Cristo. Aí sim, está tudo perfeito. E o Espírito da graça de Deus abriu a tua mente. Meu amado, glória a Deus por isso. Hebreus capítulo 8, versículo 10 ao 13, olha aí.
Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Pode parar de novo. Se a mente está corrompida, o que adianta a lei de Deus estar aí dentro? Não processa direito. Você vê dízimo como dinheiro. Vê gafanhoto como demônio. Ladrão como diabo. Vê homens aqui atrás como Deus e vê o templo como santuário. A mente está corrompida. Agora, se a mente estiver descontaminada pelo o antídoto da graça, você descobre que Deus não habita o templo e que a igreja é reunião de vidas, onde Cristo é o cabeça que lidera todos os membros do corpo. Quando a tua mente está descontaminada, você não vê o ladrão de 10 como o diabo. O ladrão é o mercenário, que muitos deles estão aqui atrás de terno e gravata, roubando, mentindo, punindo, tosqueando e colocando medo nos filhos de Deus, que por eles são amados, livres e prontos para viver o melhor de Deus nessa terra. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amado, ouça, graça na mente e no coração. Não tem nada a ver com o exterior. É renovar o entendimento. Não é deixar de cortar cabelo, brinco, todas essas coisas é o exterior. Mas a graça está lá dentro, na mente e no coração. Depois ele diz no versículo 11, olha aí. E não ensinará jamais a cada um o seu próximo. Parou de novo. E o Bonitos me diz assim, ué, se ali não é para ensinar, por que o senhor está ensinando? Eu? Não estou ensinando. Estou acendendo os olhos, estou renovando a mente. Tudo isso você já sabia, veio de fábrica com você. É que a religião colocou um vírus, você esqueceu tudo isso. Quem te ensina é Deus mesmo. Eu estou só acendendo as luzes. Já estava aí dentro. Você já não aceitava aquilo que você via lá dentro. Aquilo te fazia mal, você não sabia onde estava, a luz estava apagada, mas lá dentro, quando chegava em casa, você saía vazio, ferido, triste, humilhado. Você ouvia falar mais no diabo, no Exu, na pombagira, no lenço, na fita. Eu não estou te ensinando, porque o mestre da graça de Deus não é homens. O mestre da graça de Deus é o Espírito Santo que está ativado na tua vida. Eu estou acendendo as luzes. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão. Quem conhece o Senhor aqui diz, Abba, Pai. Diga, Abba, Pai. Diga, Abba, Pai. Diga, Abba, Pai. E eu entrava num lugar, aí vinha um homem com um terno igual esse aqui. Muito obrigado, meu irmão Benedito aí do Cairo, muito obrigado pela gravata. Glória a Deus pela sua vida. E a gente entrava num lugar, vinha um homem com um terno e uma gravata igual. Quem é aquele ali? Pastor presidente. Conhece tudo de Bíblia, é teólogo. Eu ficava olhando e falando, nossa. Meu irmão, que aquele homem falava, era Deus na terra, só ele conhecia. Eles quebraram a cara, porque está se levantando um povo aí, na unção e na sabedoria do Espírito Santo, que não come mais comida estragada, que só recebe o evangelho revelado a Paulo no terceiro céus, como doutrina da graça de Deus para a nossa vida. Nós somos os remanescentes da graça. A lei de Cristo está imprimida na mente e estampada no nosso coração. Todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. 12. Pois para com as suas iniquidades e usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais quer dizer até quando.
Domingo que vem, culto de ceia. Quem está em pecado, vem aqui na frente. Ué? Sério? Sério? É hebraico, meu irmão, também falo. Oh, meus amados, oh, meus amadinhos, ele está dizendo aqui que uma vez que a mente está iluminada, ele diz, pois para com as suas iniquidades, eu usarei de cajado. Eu usarei de quê? E dos pecados de vocês, eu vou me levantar, vou me lembrar quando? Quê? Uala. Glória a Deus. Os pastores dizem, tem uma irmã aqui que está em pecado. Eu me lembro o que vocês fizeram em 1972. Quando? Em 1972, verão passado. Graças a Deus que a nossa mente foi renovada e Deus disse, eu não me lembro mais dos vossos pecados. Depois ele diz no versículo de número 13, olha lá. Quando ele diz nova, ele torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Pode parar, pode parar. A carta escrita no ano 62 para 63, não tem a data exata, amanhã eu falo para vocês. No ano 70 o templo caiu. Então o templo de pé, a antiga aliança que estava se tornando antiquada e envelhecida, estava prestes de desaparecer. No ano 70, o templo caiu. Acabou o sacerdócio, acabou as mandingas, acabou o dízimo, acabou o sacrifício, e esta aliança antiga acabou. O que é que ficou agora? Graça na tua mente e no teu coração. Estou cheio de recados hoje. A Bíblia, sem o Evangelho, ela é um livro de condenação e morte. Se você tirar o Evangelho, a Bíblia se torna um livro de condenação e morte. Porque a lei de Moisés é uma lei de condenação e morte. A Bíblia, com o Evangelho, é um livro que tem o Espírito que dá vida. Porque a lei de Cristo já te livrou da lei, do pecado e da morte. Amados, nós não devemos viver sobre o jugo de homens, não devemos viver sobre doutrina de homens e não devemos estar submetidos à lei de Moisés, senão a mente fica corrompida. Cristo fez a obra completa no nosso espírito. Cristo fez a obra completa em nossas vidas. Ele não deixou nada para homem nenhum. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Olha aí, olha aí. Ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de quem? Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da acusação. Do apontar o dedo. Nos deu o ministério da reconciliação. 19. A saber, que Deus estava no monte. Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando, não apontando, não acusando, não colocando aos homens a sua transgressão, e nos confiou a palavra da reconciliação. 20, não corre não. De sorte que somos desgraçados, somos miseráveis, somos o pó da terra, somos o gafanhoto, e vocês vão morrer. Meu amado, somos o quê? Ah, não é possível! Vocês não têm 35 anos e nem sabem fritar hambúrguer! Enquanto Bolsonaro fica com briga para o filho dele tentar ser embaixador dos Estados Unidos,
A graça de Deus vos fez embaixadores do reino de Cristo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória, 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 glória. E eu entrava na igreja, o pastor falava: miserável, gafanhoto, você é o pó da terra. Cristo disse: sai disso, renova tua mente. Eu vos fiz embaixadores e embaixatrizes do reino de Deus. Quem recebe aí? Quem recebe? Quem recebe? Que classe! Que diferença! Eu entrava na igreja, o pastor diz: você rouba a Deus. Vocês são um gafanhoto. Eu entrava para dentro do meu quarto. Eu já contei isso aqui, fica até chato, mas eu vou contar de novo, 1.000.001. Senhor, eu não valho nada, eu sou o pó da terra. E o pai olhando lá de cima e diz: você precisa renovar o seu entendimento para que você experimente a boa, perfeita e a minha agradável vontade. Geraldo, você é o meu embaixador, a sua esposa é embaixatriz. Todos aqueles que andam debaixo da cobertura da graça de Deus, eu não os vejo como gafanhoto nem como pó da terra. Isto é coisa do sistema que contaminou a mente da pessoa com o vírus da religião, vivendo fracassado, apoucado, diminuído. Mas eu, do meu trono, vejo vocês reinando em vida e em perfeita vitória, aonde estão os embaixadores e as embaixatrizes nesta manhã. Digam glória! E tem mais. Ele diz no versículo 21: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, o cabeça, o rei de reis, o senhor dos senhores, fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele foi o meu substituto. Ele foi o teu substituto. Ele não conheceu o pecado. Era santo, imaculado, feito mais alto que as nuvens, do que os céus. Ele veio a esta terra, venceu Pilatos, venceu a cúria romana, pagou o alto preço. No terceiro dia ele ressuscitou, está sentado no trono do universo. Governa a minha vida, a tua 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 vida. A justiça de Deus. Quando eu olho para você, eu estou olhando para a justiça de Deus. Ah, se os crentes soubessem disso. Mas os crentes se veem miseráveis, se veem pobres, coitados. Depende do óleozinho aqui de cozinha, lisa, a passar na testa. Porque a mente não foi renovada. Vive uma vida de maldição. Se tem um povo que tem o direito de usufruir do melhor desta terra, é o povo de Cristo. A aliança é nossa. Somos santos do seu Espírito, templo do seu Espírito. É nosso direito reinar e governar, comer o melhor desta terra. Mas estão aí apoucados debaixo de uma feitiçaria evangélica que coloca medo, culpa e pânico, porque não renovaram a mente. Nesses alçapões, os únicos ricos são os pastores e a família deles. O povo geme, trabalhando de sol a sol, tomando conta de idosos, trocando fralda, limpando o banheiro, para vir contar moedinha, para sustentar um bando de ladrões, assassinos de Bíblia, em nome de Deus. Mas isso está para acabar. O poder do Espírito Santo está nas nossas vidas, e nós vamos denunciar com a autoridade de Cristo. Nada poderá nos deter, nada pode contra a verdade, senão a própria verdade.
E João, o livro histórico de João, mostra o retrato daqueles que estão com a mente corrompida. Olha aí. Passada essa... Deixa eu beber uma água aqui, peraí. Peraí que isso aí é forte. Passadas essas coisas, livro histórico de João, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Versículo 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em um certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Um local cheios de miseráveis. Um local repleto de coxos, doentes, cegos. É assim que é a chamada igreja. Todos em busca de cura, não do curador. Todos em busca da bênção, não do abençoador. Ninguém com compromisso com a verdade. Não importa. Eu quero é ser curado, eu quero a minha bênção. Não importa se não está na Bíblia. E assim, as religiões cresceram, se agigantaram e se tornaram poderosas, porque as pessoas estão em busca de suas realizações pessoais e não de satisfazer a vontade do Pai. E por isso ele disse: nem todo que me chama Senhor, Senhor, entra neste reino, neste gozo. Porque o reino de Deus já está em nós, mas as pessoas não conseguem viver este reino. O reino de Deus, pregou Paulo, é alegria, é gozo, é felicidade. Os crentes não são felizes, são amargurados. Da boca deles só sai condenação. É diabo, vai queimar no inferno, cuidado. É Satanás, é que Deus me mostrou. Não tem uma palavra abençoadora, não tem paz no seu espírito. Vive em guerra. E assim está a igreja de Cristo. E o meu orgulho em Cristo é que aqui não tem malditos nem miseráveis. Aqui tem um grupo de pessoas que são eleitos, escolhidos, predestinados e abençoados com todas as sortes de bênção. Não há ninguém com caroço. Não há ninguém desesperado. Não há ninguém ferido, manipulado. Há um povo com a mente renovada e que já entenderam a sua posição em Cristo. Diz que aqui neste local se reunia um grupo de miseráveis. Diz que eles esperavam o mover de uma água. Há quanto tempo você viveu assim? Há quanto tempo você esperou uma profecia e nunca aconteceu? Há quanto tempo você ficou atrás desse ano profético pregado nas igrejas? O ano de Gideão, o ano de Sansão. Há quanto tempo você esperou Deus fazer uma obra na vida do teu filho e para isso você teve que dar todo o seu dinheiro, toda o que você tinha? Há quanto tempo você esperou Deus libertar o seu marido da bebida e o que mais você esperava era a tragédia, porque você confiava em homens, você confiava num covil de ladrões, num calabouço de miseráveis e malditos. Você olhava um para o outro, aquele ali é o pó da terra. Você olhava para outro, aquele ali é o verme de Jacó. Sai do meio desse povo, larga essa gente, vem viver no meio dos embaixadores e das embaixatrizes que tomam posse da sua herança pela fé em Jesus Cristo. Venha viver o reino, venha experimentar a boa, perfeita, a agradável vontade do Pai. O Pai não está com a tua mão encolhida, nem com os seus ouvidos encerrados. Ele está pronto para liberar sobre a sua vida aquilo que é direito teu, aquilo que é direito da tua família, aquilo que Ele já conquistou na cruz. Receba por fé, receba por fé, receba, receba, receba. Queridos, eu vou lhe falar uma coisa, nunca mais esqueça.
Nada muda se você não mudar. É você. É atitude. Não, eu estou lá ainda esperando Deus me tirar. Sai disso. Deus não te colocou, Deus não vai tirar. Você está lá porque falta atitude e decisão em você em romper com o engano. Está lá porque gosta da missionária. Está lá porque gosta da coxinha. Está lá porque gosta do coral e vai se alimentando de comida podre, te fazendo num local de malditos, de perdidos, de coxo, de doente. Olha para você, você está doente interiormente, não há vida em você. Você foi acusada, você se sentiu maltrapilho, foi tosqueada, foi humilhada pelos ditos pastores. Deus não quer isso para você. Deus quer que você reine em vida e viva em perfeita vitória. E diz que eles ficavam esperando o mover das águas. E diz que quando entrava lá, qualquer um que tivesse uma doença ficava sarado. Diz no versículo de número 5: estava ali um homem, 38 anos. 38 anos. E você, que me ouve pela internet, está assim há quanto tempo? E a água nunca se moveu para você? 38 anos esperando a água se mover e ela nunca se moveu. Porque eu tenho dito, pode acontecer, qualquer um, pode ser testemunho na televisão do mundo inteiro. Se não aconteceu comigo, não aconteceu com ninguém. Primeiro que eu não vivo dos testemunhos dos outros, eu vivo do meu testemunho. Primeiro que eu não ando no milagre dos outros, eu ando no meu milagre. Nada muda se eu não mudar. 38 anos. Isso é a história de algumas pessoas que me ouvem e que estão aqui. 20 anos dando dízimo, não ficaram ricos. 30 anos fazendo campanha, não conquistaram nada. 25 anos servindo ao pastor, a bispa, a pastora, nada mudou na sua vida. Sabe por quê? Porque Cristo não recebe isto. E vem o choque. Versículo de número 6. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que ele estava assim há muito tempo. Pode parar. Você sabia que estava assim há muito tempo, por que não fez nada? Porque nada muda se você não mudar. É você, abençoado. Desperta, ó tu que dormes. É hora, já passou da hora de você viver o melhor de Deus na tua vida. Chega, tira essa contaminação da tua mente. Veja-se como Deus te vê. Deus não te vê um derrotado, Deus te vê mais do que vencedor. Deus não te vê desistindo, Deus te vê avançando. Deus não te vê um miserável, Deus te vê um embaixador. Receba isso, amado. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Ah, tá de brincadeira, né, Jesus? 38 anos aqui? Queres ser curado? Eu entendo assim. É assim que tu quer ser curado? Esperando mover na vida dos outros e na tua vida não há mover nenhum? Nada muda se você não mudar. É assim que tu queres ser curado? É desta forma? Dando um dízimo ilusório, que dízimo não é dinheiro. Dízimo é alimento. É assim que queres ser rico? Queres prosperar fazendo campanha. Campanha não tem na Bíblia, é doutrina de homem. É assim que queres vencer? Queres experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus com a tua mente aí cheia de vírus, cheia de contaminação? Tem medo do pastor, tem medo do diabo, tem medo da missionária, tem medo da irmã, tem medo do presbítero, tem medo de você, tem medo de tudo? Jesus perguntou: tu queres ser curado? E vem sempre a desculpa. Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém. Isso é a desculpa de quem tem uma mente corrompida. Eu também não tinha ninguém. Eu não tinha um pai rico. Eu não tinha uma mãe rica. Eu não tinha estudo, não tinha dinheiro,
mas tinha um coração fervoroso, rasgado diante do Pai, e ele me disse: vai nesta tua força, eu irei contigo, ninguém te fará mal algum. Abre a tua boca que eu vou encher ela da graça de Deus, e uma multidão se levantará em meu nome para anunciar as minhas grandezas. Vai na tua força, porque Deus é com você, abençoado. Vai na tua força, abençoado. Deus é com você, você não está só. Eu não tenho ninguém. Todas as pessoas que têm a mente corrompida têm essa confissão: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Um miserável sendo vencido por um outro miserável. 38 anos sendo vencido pela miséria alheia. E a tua hora não chega nunca? Que Deus é esse maravilhoso que nunca faz maravilha em você? Que Deus é esse bom que você só consegue ver o mal? Que Deus é esse rico que você só vive mendigando o pão? Que Deus é esse, meu amado? Não é o Deus da Bíblia. É o Deus dos homens. É o Deus da religião. É o Deus do pagar o preço. É o Deus do sacrifício. É o Deus do cajado. É o Deus da barganha. É o Deus do toma lá da cá. O Deus que eu vos ofereço hoje. Ele se fez rico para que pela sua pobreza vocês vos tornassem ricos. Esse é o Cristo da Bíblia. E no versículo de número 8. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Versículo 9. Imediatamente. Leia comigo a palavra. O homem não tinha nada. Alô? Não tinha nada. Quando ele olhou, ele falou: cara, eu entrei num lugar, aquele é doente, aquele é coxo. Também preciso de Deus, que eu também sou doente. Então ele se viu o quê? Um miserável também. Ele se viu um coxo. Ele se viu um desgraçado. A vida inteira passou. Não viu os filhos, não viu a mulher, não viu a vida, não viu o melhor de Deus. 38 anos foi preciso Deus vir, Cristo vir, Jesus vir e descontaminar a mente daquele homem, renovar a sua forma de pensar, de viver e de se ver, porque Deus não te vê derrotado, Deus te vê mais do que vencedor. Cristo, levanta o teu leito e anda, e o homem se viu curado. Alô, veja-se curado, veja-se abençoado, veja-se liberto, veja-se renovado, veja-se amado, veja-se como Deus te vê. Deus te vê como um embaixador. Pensa, vive e haja como um embaixador, como uma embaixatriz. Nós temos mania de se ver malditos, miseráveis. E foi o que aquele homem estava vivendo no meio de... mas uma multidão de coxos. Ele dizia: quando eu quero ir, vai outro no meu lugar. Sai daí, velhote. E eu sou o presbítero. E a água ia agitada. Quando ele ia de novo, vinha a missionária Batata. Vocês sabem o que é a missionária Batata, né? Que tudo quando ela fala é... Entrava na frente, ele: sai daí, eu sou a missionária Canela de Fogo Azul. Nunca chega a tua vez, abençoado. 38 anos, uma vida inteira de religiosidade. Hoje, na ousadia do Espírito Santo, eu lhe digo: a tua hora chegou. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, para terminar. Hoje é baião, meu amado. Os mofi estão aqui, os mofi. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. De maneira nenhuma quer dizer de quantas maneiras? Nenhuma. Jamais.
Nunca diga eu não tenho ninguém. Deus está dizendo pelos meus lábios: jamais te abandonarei. E no versículo 6 ele diz: assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que poderá me fazer o homem. Você recebe isso, meu amado? Eu vou deixar vocês almoçar com uma palavra profética que está lá em Cantares de Salomão, no capítulo de número 2, no versículo de número 10. É uma palavra profética, olha aí. O meu amado fala e me diz: fica aí 38 anos, fica aí se vendo miserável, fica aí apoucada. O meu amado fala, não é o meu carrasco, é o meu amado. Ele fala e me diz: levanta, querida minha, formosa minha, e vem. Vem para onde? Experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Amada minha, formosa minha, levanta-te, porque a igreja não tem caídos. A igreja é a esposa de Cristo e Ele o teu cabeça. Depois ele diz no versículo de número 11: porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. 12, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola, da pomba, do Espírito Santo se ouve em nossa terra. O tempo de cantar chegou. Diga glória a Deus. O tempo de cantar. O tempo de cantar. Porque já ouvimos a voz do Espírito Santo nesta terra maravilhosa chamada graça de Deus. Há muito tempo a igreja de Cristo ficou calada e sufocada por doutrinas, com medo de se manifestar. Hoje estamos colocando a cara à tapa. E ele diz no versículo de número 13, olha lá. A figueira começou a dar seus figos, a vide desenflou exala o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. 14, pomba minha, que andas pela fenda dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz, igreja, é doce e o teu rosto é suave. O amado estava dizendo: sai do esconderijo, sai da caverna, chega de ser humilhada, de ser opocada. Eu quero ver o teu rosto, eu quero ouvir a tua voz, o teu cântico, a manifestação do Espírito que habita em você. Amada minha, formosa minha, pomba minha, sai do esconderijo, sai das rochas escarpadas, mostre-me o teu rosto. A igreja tem uma identidade, a igreja da graça tem um rosto, e nela não está estampada as doutrinas de homens, o cajado de Moisés. Nela está estampada a graça genuína de Jesus Cristo. Receba essa estampa, receba essa estampa, receba